Olá a todos que nos têm acompanhado, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui no estudo da lição número 12, o Anjo Apocalipse, e vamos agora na pergunta 3, que serve ainda de complemento às duas primeiras, onde traz um assunto de introdução a esse tema, que é o fato do Espírito Santo e como devemos entendê-lo. E a terceira pergunta nos diz o seguinte: quem nos guiará e nos protegerá em meio à confusão de doutrinas adulteradas e do pecado à nossa volta? Temos aqui alguns textos bíblicos para ler. João 14, 26 declara: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui deixa bem claro a identidade daquele outro Consolador. Cristo era um Consolador e um outro seria enviado, que é chamado de o Espírito Santo. E ele ensinaria todas as coisas e lembraria daquilo que já havia sido dito. Texto semelhante temos no 15, 26, no mesmo Evangelho de João. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele vem trazendo a verdade escriturística, e ele não chama atenção para si próprio, mas sim fala em relação justamente, testificando da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Temos ainda mais textos, agora no capítulo 16, versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E traz um contraste entre quem é a pessoa de Cristo e quem é a pessoa do Espírito Santo. Aqui então diz que era necessário que ele subisse, então fosse embora, e agora seria o Espírito Santo em benefício não só de alguns crentes num determinado local, mas em vários locais o Espírito Santo poderia estar trabalhando em favor da igreja, não estaria limitado a um corpo humano, como era o caso de Jesus encarnado. Esse é um detalhe que Ellen White explora também em seu texto. Ainda faltou para nós vermos o verso 13 do mesmo capítulo 16. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui vem complementando, fechando o assunto, de maneira maravilhosa, dizendo também que ele tinha coisas a anunciar em relação ao futuro. Isso ocorreu com o próprio João, que teve grandes revelações nesse sentido. O primeiro texto de Ellen White está no Obreiros Evangélicos, página 289. Porém, entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem daquele que é a verdade. Então aqui mostra a importância que será a guia e proteção do Espírito Santo, e diz ainda daquele, com um A maiúsculo aqui, apontando para esse ser divino. Desejado de todas as nações, 669, a página diz que o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Então, ainda que o Espírito Santo seja o representante, ele não representa nesse sentido um ser humano, como é o caso de Cristo. Dos três,
então seres divinos, apenas Cristo se encarnou em homem. Agora, em relação aos outros, não, são independentes dessa personalidade humana, mas esse ser, mesmo assim, representa então a Cristo aqui. Limitado pela humanidade, diz que Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Aqui, mais uma vez, destacado, né? Não é a mesma pessoa, o Espírito Santo é o sucessor de Cristo. E no Evangelismo, página 617, um texto de uma fonte original no Special Testemunhos, diz que o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus, na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Texto claríssimo. Assim como no próprio livro Desejado de Todas as Nações, 671, que é um texto bem semelhante, que diz que ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Maravilhoso esses textos e nos coloca numa posição sólida em que não precisamos ficar em dúvidas em relação à personalidade, bem como à divindade do Espírito Santo. A quarta pergunta agora nos traz um assunto diferente e muito importante. O que é justificação pela fé? A mensagem da justificação pela fé faz parte da obra de qual anjo? Qual deve ser o alcance da mensagem da justiça de Cristo? Vamos primeiramente analisar essas três primeiras perguntas, né? Primeiro texto, retirado então da Review and Herald, 16 de setembro de 1902, Ellen White traz justamente essa pergunta: o que é justificação pela fé? E ela responde: é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está a seu alcance fazer por si mesmo. Quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. Muito interessante essa necessidade de lançar por terra, o ser humano se humilhar para então receber a justiça de Cristo. É necessário então primeiro reconhecer a condição pecaminosa, reconhecer a necessidade de um Salvador e aí sim ser adotado pelo Pai espiritual, dessa maneira receber aquele favor imerecido que nós chamamos de a graça de Cristo, né? Texto seguinte, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Então aqui deixando muito claro esse particular, e um texto do Sexto Testemunho para a Igreja, página 19, vem nos trazendo em relação à obra, então, o alcance dessa mensagem. Diz que a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Testemunho para Ministros, página 89, também diz no mesmo sentido. Qual a mensagem a ser dada neste tempo? É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Cuidai de como a tratais. Mais um último texto do Conselho aos Editores e Escritores, página 93, aonde é dito: a mensagem do terceiro anjo é muito mais do que compreendemos hoje. Devemos buscar conhecer
tudo o que for possível concernente a essa solene mensagem. A terra será iluminada com sua glória. Então aqui nós vemos que a justificação pela fé, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Então qualquer tipo de explicação que coloque o quarto anjo envolvido nisso em 1888 é algo artificial, é algo criado, né? Visto que a mensagem de 1888 não teve a ver com a mensagem do quarto anjo, que justamente é a mesma do segundo anjo, um chamado para sair de Babilônia e denunciando a queda da mesma. E aqui, então, deixa muito claro que dentro da mensagem, então, do terceiro anjo que envolve a lei de Deus, lá em Apocalipse 14, 12, que é o texto que nos é dado para a leitura, diz o quê? Diz de um outro aspecto que a Igreja de Deus sustenta. Diz aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é necessário ter a mensagem da justificação pela fé também, esse remanescente, e ela faz parte justamente do terceiro anjo, como apontado em Apocalipse 14, 12 e por Ellen White aqui no texto lido. Ainda sobre o significado de justificação pela fé, nós temos o próprio texto, né, de Salmos 93, que revela em relação a isso, que fala então de reduzir o homem ao pó e dizer: tornai-vos filhos dos homens. Então, levar as pessoas a essa humildade. Algumas traduções vertem para destruição, mas o sentido então aqui traria a noção então de reduzir ao pó, trazer então a humilhação ao coração dessas pessoas, reconhecerem que são então meros filhos dos homens, ou seja, seres humanos mortais e que retornarão ao pó, ainda que carreguem de certo modo a imagem de Deus através então daquela criação que Deus efetuou no Éden, mas que foi obliterada pelo pecado, como bem sabemos, já com uma longa data, né? Uma genealogia muito grande, se afastando daquela criação original de Deus. Aqui diz então ainda 3 perguntas finais nessa quarta, são perguntas reflexivas. Devemos analisar de acordo com as evidências apresentadas nesses textos e tantos outros que nos são conhecidos. Então diz assim: que tema vai iluminar a terra? Sábado, santuário, reforma de saúde ou justificação pela fé? Todos os textos apontam para esse destaque, a centralidade da mensagem da justiça de Cristo nesse cenário final, sendo levada a todo mundo, iluminando a terra. Mas muitas vezes nós falamos em relação ao sábado relacionado às cenas finais, né? E de fato haverá o sábado como ponto de discórdia, vai ser a pedra de toque, mas isso não significa que será simplesmente o sábado em destaque, mas principalmente a Cristo que deverá ser mantida em destaque, ainda que as outras mensagens venham junto para somar a tudo isso, né? O terceiro anjo começou em 1888, ou foi o princípio da luz desse anjo que deve iluminar a terra? Então aqui também a pergunta seguinte nos traz outra reflexão. A luz da reforma de saúde começou em 1844 ou 1863? Alguns, ao lerem declarações de Ellen White falando do princípio de uma luz em 1888, acabam equivocadamente concluindo que faz referência a um outro anjo, então iniciando sua obra naquele momento. No entanto, o que Ellen White aponta é para o início daquela luz, daquela mensagem, que justamente a justificação pela fé começou em 1888. O terceiro anjo começou nessa data? Nós bem sabemos que não.
Ele começa já desde 1844, começando com a revelação do assunto santuário, em seguida sábado, e foi avançando. Depois a gente, nessa pergunta, justamente traz o que, né, para a nossa reflexão? Começou em que data a reforma de saúde? Em 1863, muitos anos depois, quase 20 anos após o início do terceiro anjo, em sua obra, que veio à luz então da reforma de saúde. Mas nem por isso deixou de ser dele. A luz da reforma de saúde, vinda quase 20 anos depois, ou justificação vinda 44 anos depois do início do anjo, todos eles fazem parte da mensagem do terceiro anjo, que faltava eles entenderem mais conclusivamente alguns aspectos e equilibrar então a lei, o evangelho, a fé e as obras de maneira que a Bíblia apresenta a nós. Então esses temas são maravilhosos, nós poderíamos aqui refletir ainda muito mais, mas fica essas perguntas para mexer com a nossa cabeça e abrirmos para a compreensão então desse assunto maravilhoso, e nós vamos avançar ainda mais em direção a esse assunto do anjo Apocalipse 18. Aqui ainda estamos numa introdução para que no meio do caminho não tenha então interpretações equivocadas, mas tudo seja colocado no seu devido lugar. Que Deus esteja com cada um que está neste anelo de aprender mais da palavra de Deus, e que o Espírito Santo esteja acompanhando a cada um desses neste propósito. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.